TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, e começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Mariana Braga e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é quinta-feira, 4 de junho, e você vai ver a seguir. Educação amplia número de RPAs em Petrópolis. Petrópolis e Teresópolis decretam ponto facultativo durante o feriado de Corpus Christi. Teresópolis registra ocupação hoteleira acima de 80%. Elovias e Rota 116 esperam milhares de veículos na BR-040 e BR-116 durante o feriadão. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. O número de profissionais contratados por meio de recibo de pagamento autônomo na rede municipal de educação de Petrópolis voltou a crescer. Dados apresentados pela Secretaria Municipal de Educação na prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2026 mostram que a pasta contava com 423 profissionais contratados nesta modalidade em abril deste ano. Com relação a essa questão do RPA, para esse ano a gente já vai extinguir completamente o RPA. Esta fala da secretária de Educação, Poliana Ferrarez, do dia 26 de fevereiro de 2026. Na ocasião, a responsável pela pasta apresentava o relatório do terceiro quadrimestre de 2025, que contempla o período entre os meses de setembro e dezembro. Em setembro, 422 profissionais estavam contratados por meio de RPA. Em outubro, 357. Em novembro, o número caiu novamente e registrou 335. E no mês de dezembro, contabilizou 322 contratações. Mas o que chama a atenção é que na apresentação do primeiro quadrimestre de 2026, o número de RPAs cresceu na educação de Petrópolis. De acordo com o relatório apresentado na Câmara, entre dezembro de 2025 e abril de 2026, foram registradas 101 novas contratações por RPAs, atingindo a marca de 423 profissionais trabalhando nesse modelo. Apesar desse aumento, a secretária de Educação alegou que não há previsão de redução de RPAs neste momento. Porque os educadores e os professores que começaram a tomar posse, eles fizeram a escolha de vaga no final de abril e eles entraram em efetivo exercício a partir de maio. Então, no próximo quadrimestre, a gente já vai ver um número muito significativo de redução desses RPAs. Outro ponto relevante é que no dia 21 de agosto de 2025, o prefeito Ingo Rames se comprometeu em audiência pública na 4ª Vara Civil de Petrópolis a encerrar as contratações por RPA em todas as áreas da administração municipal. No entanto, ele disse para a Justiça que as contratações poderiam acontecer em situações emergenciais, que precisem de substituição imediata. Na audiência de apresentação do quadrimestre desse ano, realizada no dia 27 de maio, a vereadora professora Lívia questionou a secretária de Educação sobre a situação dos RPAs. Na realidade, nós apresentamos um plano de trabalho de substituição gradativa do RPA. Se hoje a gente tirar o RPA da rede, a rede não funciona, ela vai colapsar. A gente precisa criar meios para que a gente possa substituir o profissional de RPA. Qual é o meio que a gente precisa? O concurso. De acordo com Poliana Ferrarez, o processo do concurso não é feito pela Secretaria de Educação. Segundo ela, quem chama os concursados e concede posse para eles é a administração. Nós estamos com a posse da 13ª chamada. Quando nós finalizarmos a posse da 13ª chamada, a gente vai avaliar a rede novamente e vamos fazer novas convocações de acordo com a necessidade da rede. A prioridade é chamar o máximo de concursados que a gente puder. Apesar dos problemas relacionados ao RPA, a fila da Rede Municipal de Ensino de Petrópolis registrou redução no primeiro quadrimestre de 2026.
Em janeiro, a fila estava com 1.238 crianças e adolescentes. No segundo mês do ano, 1.239. Em março, o número caiu para 972. Em abril, houve mais uma queda para 577 pessoas aguardando. A Secretaria de Educação informou que a substituição dos profissionais contratados por RPA vem sendo feita de forma gradual para garantir a continuidade do atendimento nas unidades da rede municipal de ensino. De acordo com a pasta, o número registrado em abril ainda não reflete o impacto das convocações do concurso, já que muitos profissionais fizeram a escolha de vagas naquele mês e passaram a entrar em exercício a partir de maio. A Secretaria ressaltou que, com a alocação dos concursados, o total de RPAs na Secretaria de Educação caiu para 267 em maio. Os professores aprovados seguem sendo chamados, nomeados e inseridos nas escolas municipais, o que deve proporcionar, segundo a Secretaria, uma diminuição substancial desse tipo de contratação ao longo dos próximos meses. A pasta ainda destacou que o processo está em andamento e vem sendo conduzido com responsabilidade, sem comprometer o funcionamento das escolas e o atendimento para os alunos. E a Diocese de Petrópolis realiza nesta quinta-feira, dia 4 de junho, a solenidade de Corpus Christi, com missas, procissões e confecção de tapetes nas ruas da cidade. Aqui em Petrópolis, a primeira missa aconteceu pela manhã e ainda na parte da tarde ocorre a missa solene, seguida da procissão. A nossa equipe esteve hoje na Catedral São Pedro de Alcântara e acompanhou a movimentação pelas ruas de Petrópolis. A celebração de Corpus Christi acontece em todas as 49 paróquias da Diocese de Petrópolis. A Catedral São Pedro de Alcântara, localizada no centro histórico da cidade imperial, celebrou a primeira missa às 8 horas da manhã. Ainda na Catedral, às 3 horas da tarde, acontece a missa solene, seguida pela procissão pelas ruas da cidade. O Corpus Christi é uma das poucas celebrações do calendário católico que o Santíssimo Sacramento, representado pela hóstia consagrada, deixa o interior da igreja e percorre em procissão pelas ruas da cidade imperial, uma demonstração pública de fé que reafirma a crença dos fiéis na presença real de Cristo. Nós católicos celebramos a festa do corpo e do sangue de Cristo, em latim Corpus Christi, desde o século XIII. O dia de celebrarmos com grande solenidade a instituição da Eucaristia, sacramento da Eucaristia que o Senhor deixou para a sua igreja. O tradicional tapete começou a ser confeccionado no fim da manhã, após a realização da primeira missa. Segundo a Diocese de Petrópolis, mais de 100 pessoas se envolvem na preparação, que leva de 3 a 5 horas para ser finalizado, dependendo da extensão e da complexidade dos desenhos. Os materiais mais utilizados são sal e serragem, em quantidade que pode ultrapassar os 50 quilos, conforme o tamanho do tapete. Os desenhos podem seguir modelos pré-definidos ou nascer da criatividade dos voluntários. No Brasil, desde os tempos da colônia, nós temos um jeito muito peculiar de preparar nossas ruas para receber a procissão com o Santíssimo Sacramento, com a hóstia consagrada, que é de organizar tapetes pelas ruas, com temas eucarísticos, temas piedosos, para enfeitar de fato a rua por onde Jesus vai passar. A professora Alice Kuhlberg esteve na Catedral São Pedro de Alcântara e ajudou na montagem do tapete. Segundo ela, na paróquia da Catedral, eles contam com o apoio de outras comunidades, a do Atílio Marotti, Quarteirão Brasileiro e do Valparaíso. É uma confraternização entre toda a comunidade paroquial, onde todos os paroquianos se dedicam com muito amor e muito carinho, fazendo esses belos tapetes para Jesus poder passar. Outro voluntário que estava ajudando na confecção do tapete era o professor de História Marcos Soares. Para ele, a celebração de Corpus Christi é a festa da instituição e representa a fé dos cristãos. Para nós, católicos, cristãos, é uma importância muito grande para poder mostrar essa unidade que a igreja tem. E aí é muito bacana a gente estar aqui também trabalhando em comunidade, de ver que assim, a união ela acaba fazendo a força, Os tapetes fazem memória à passagem dos evangelhos que narram a entrada de Jesus em Jerusalém, quando a multidão estendeu mantos e ramos pelo caminho para a passagem do Senhor. De acordo com o padre Tomás, a devoção dos fiéis é fundamental em uma data como essa.
O mundo muitas vezes pode querer tirar a nossa esperança, pode querer dizer que está tudo perdido, mas não. Mostrando, ostentando Jesus rocha, nossa esperança, nós acreditamos que nele o mundo tem solução. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu sou digno de que entres em minha morada, mas se uma palavra serei salvo. E ainda falando sobre o feriado de hoje, quinta-feira, o feriadão promete movimentar não só Petrópolis, mas toda a região serrana. Além das celebrações religiosas, com missas, procissões e a tradicional confecção dos tapetes de Corpus Christi, milhares de turistas devem aproveitar o recesso para visitar a região. Enquanto os serviços públicos funcionam em esquema especial, milhares de motoristas devem pegar estrada nos próximos dias. O feriado prolongado de Corpus Christi vai alterar o funcionamento de serviços em Petrópolis e Teresópolis. Em Petrópolis, a Prefeitura decretou ponto facultativo nesta sexta-feira, dia 5, com fechamento das repartições públicas, escolas e unidades básicas de saúde até domingo. Em Teresópolis, os setores administrativos também retornam apenas na segunda-feira, dia 8. Já os serviços essenciais seguem normalmente. Em Petrópolis, UPAs e hospitais municipais mantêm o atendimento 24 horas. Em Teresópolis, a UPA, a Unidade de Saúde de São Pedro e o Pronto Atendimento de Bom Sucesso funcionam sem interrupção. Defesa Civil, Guarda Municipal e Coleta de Lixo também operam em esquema normal. E olha, um dos momentos mais aguardados do feriado acontece justamente nessa quinta-feira. Na Cidade Imperial, a missa solene será celebrada às 3 horas da tarde, na Catedral São Pedro de Alcântara, seguida da procissão pelo Centro Histórico. Mais de 100 voluntários devem participar da montagem dos tapetes, que também se tornou um atrativo para moradores e turistas. E para quem pretende aproveitar os dias de folga, não faltam opções de lazer. Com as temperaturas mais amenas e o clima típico do inverno na Serra, o feriadão também é um convite para quem quer descansar e aproveitar as belezas da região. Na Cidade Imperial, além dos tradicionais tapetes de Corpus Christi, que devem colorir as ruas do centro de Petrópolis, os visitantes poderão conhecer atrativos como o Palácio de Cristal, o Museu Imperial, a Casa de Santos Dumont, o Parque Cremery, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos e o Parque Municipal de Itaipava. Já em Teresópolis, a Feirinha do Alto, o Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis, o Horto Municipal e o Borboletário também estarão recebendo visitantes. Entre os moradores, nem todo mundo pretende viajar. Muitos devem aproveitar o feriadão para descansar e curtir com a família, enquanto outros apostam no aumento do movimento para trabalhar. Passear com as meninas na cidade. Pelo centro, já tem alguma programação? Pelo centro mesmo. Curtir com as crianças um pouquinho, dar uma volta no parque. A cidade está cheia de turistas, eu trabalho com aplicativo, vai ser uma boa. Nas estradas, a expectativa é de aumento no movimento. A concessionária Elovias estima a passagem de mais de 310 mil veículos pela BR-040 até domingo. Já a concessionária Rota 116 prevê cerca de 125 veículos circulando pelas principais rodovias que cortam o estado do Rio de Janeiro. A orientação é que os motoristas programem a viagem com antecedência e redobrem a atenção, principalmente nos trechos de serra. Agora, mudando de cidade, a chegada do período de inverno já movimenta o turismo em Teresópolis. Reconhecida como a capital nacional do montanhismo, a cidade deu a largada para a alta temporada com resultados positivos. A taxa de ocupação da rede hoteleira ultrapassou 80% no último fim de semana, refletindo o aumento da procura por destinos de natureza, aventura e ecoturismo. Com temperaturas mais amenas, céu limpo e condições ideais para atividades ao ar livre, Teresópolis se consolida ano após ano como um dos principais destinos de montanha do Brasil, chegando a 80% de ocupação da rede hoteleira. A cidade recebe visitantes de diversas regiões do país em busca de trilhas, caminhadas
caminhadas, escaladas, contemplação da natureza e experiências que só a serra é capaz de proporcionar. Entre os atrativos mais procurados está a tradicional subida à Pedra do Sino, ponto mais alto do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, com uma das vistas mais impressionantes do estado do Rio de Janeiro. O nascer do sol visto do cume é considerado uma experiência inesquecível para montanhistas e amantes da natureza. Para os aventureiros mais experientes, a travessia Petrópolis-Teresópolis segue sendo uma das grandes referências do montanhismo brasileiro. Considerada a caminhada mais bonita do país, a travessia percorre cerca de 30 quilômetros dentro do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, passando por cenários icônicos, como os castelos do Açu, os portais de Hércules e a Pedra do Sino. A expectativa do setor é que os índices de ocupação continuem elevados ao longo dos próximos meses, impulsionados pelas férias de inverno, pelos eventos ligados ao montanhismo e pelo crescente interesse de turistas que buscam experiências autênticas em meio a belas paisagens. E voltando a falar sobre o feriado de Corpus Christi, o feriado prolongado vai movimentar as rodovias do Brasil nos próximos dias. De acordo com as previsões das concessionárias Elovias e Rota 116, são esperados milhares de veículos até o domingo. Segundo a concessionária Elovias, cerca de 310 mil veículos devem trafegar pela rodovia entre a quarta-feira, dia 3, e o domingo, dia 7 de junho. A concessionária destaca que, embora sexta-feira não seja um feriado, a expectativa é de movimento intenso no trecho. A Elovias informou que, em um esforço contínuo para garantir a qualidade da rodovia, as frentes de obras estarão em atividade, porém em horários estratégicos para não atrapalhar a fluidez do tráfego. Por isso, a concessionária pede aos usuários que redobrem a atenção quanto à sinalização e respeitem também os limites de velocidade. Já a concessionária Rota 116 estima que cerca de 125 mil veículos circulem pela RJ 116 durante o feriado prolongado. Para garantir mais segurança e fluidez ao tráfego, a concessionária reforçou as equipes operacionais ao longo de todo o trecho concedido, entre Itaboraí, Nova Friburgo e Macuco. Estarão de prontidão viaturas de inspeção, ambulâncias, guinchos e equipes de atendimento aos usuários. A orientação para os motoristas que vão usar ambas as rodovias é que programem as viagens com antecedência, realizem a revisão dos veículos e redobrem a atenção, especialmente nos trechos de serra e nos períodos de maior movimento. E agora, saindo do assunto sobre o feriado e indo inclusive diretamente para o Rio de Janeiro, após o anúncio da possibilidade de uma nova tarifa sobre produtos brasileiros pelos Estados Unidos, o governo brasileiro elevou o tom e discordou de decisão norte-americana. O nosso repórter Rafael Lima tem mais informações sobre. O governo brasileiro reagiu com dureza à decisão do escritório do representante comercial dos Estados Unidos, que apontou falhas de diversos países, incluindo o Brasil, no combate à importação de produtos relacionados ao trabalho forçado. Como consequência, os americanos propuseram, então, uma taxa adicional de 12,5% nos produtos desses países. Em nota, o Palácio do Planalto afirmou que discorda profundamente das conclusões da investigação e avisou que poderá usar os mecanismos previstos na Lei da Reciprocidade para reagir a medidas consideradas injustas. O presidente Lula elevou o tom. Em reunião nesta quarta-feira com seus ministros, ele afirmou que pretende buscar diálogo diretamente com Donald Trump para uma possível negociação. Mas se isso não acontecer, Lula já afirmou que o Brasil pode procurar outros parceiros comerciais. E você vai ver no próximo bloco. Operação Grau Zero remove 8 motocicletas e conduz motorista para a delegacia em Petrópolis. Operação integrada entre Polícia Militar e Polícia Civil resulta em apreensão de arma, drogas e munições em 3 rios. PRF apreende caminhão clonado em Teresópolis. Teresópolis celebra quase 2 milhões de viagens gratuitas no Domingão Tarifa Zero. Regularize 2025 segue até o dia 15 de junho em Petrópolis. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já.
Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Sou mais segurança, com mais polícia nas ruas. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta. Começamos o nosso bloco com as ocorrências policiais. Uma ação conjunta entre o 26º Batalhão e a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, resultou na remoção de 8 motocicletas e um automóvel em Petrópolis. A operação, realizada na tarde de quarta-feira, dia 3, também terminou com 12 infrações de trânsito registradas e um condutor encaminhado para a delegacia. Com caráter itinerante, a operação percorreu as regiões do Quitandinha, Ciméria, São Sebastião, Castelânia, Centro e Mosela. Durante as abordagens, os agentes verificaram as condições dos veículos e o cumprimento das normas de trânsito, buscando prevenir condutas que possam colocar em risco motoristas, passageiros e pedestres. Como resultado da ação, foram removidas 8 motocicletas e um automóvel, além do registro de 12 infrações de trânsito por irregularidades constatadas durante a fiscalização. Durante a operação, um homem de 21 anos foi encaminhado para a delegacia após ser visto nas proximidades do 26º Batalhão, conduzindo uma motocicleta sem possuir carteira nacional de habilitação. Segundo a corporação, o condutor também realizava manobras perigosas em via pública e utilizava escapamento irregular. A Polícia Militar informou que a conduta representava risco à segurança de pedestres e dos demais usuários da via, motivo pelo qual o caso foi apresentado para a autoridade policial para as providências cabíveis. A Operação Grau Zero integra as ações permanentes desenvolvidas pelo 26º Batalhão e pela CPTrans, com o objetivo de reduzir acidentes, combater a desordem no trânsito e ampliar a sensação de segurança da população petropolitana. E uma operação integrada entre as polícias militar e civil realizada nesta quarta-feira cumpriu mandados de busca e apreensão em diversos bairros de Três Rios. O objetivo foi combater o tráfico de drogas e a circulação ilegal de armas. A operação foi realizada nos bairros Favelinha, Habitat, Cantagalo, Nova Niterói, Vila Isabel e Vale dos Barões, em cumprimento a mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça. No bairro Cantagalo, os agentes apreenderam uma pistola calibre .380 com numeração suprimida, munições, drogas, celulares e uma balança de precisão. Na ocasião, um homem de 39 anos foi preso em flagrante por porte ilegal de arma e tráfico de drogas, enquanto um adolescente de 17 anos foi apreendido por ato infracional análogo aos mesmos crimes. Já no bairro Habitat, foram encontrados 239 pinos de cocaína, 41 buchas de maconha, cerca de 5 litros de loló, munições de diversos calibres e materiais usados no tráfico. Ao todo, a operação resultou na apreensão de uma arma de fogo, 249 pinos de cocaína, 42 buchas de maconha e 60 munições. Todo o material foi encaminhado para a 108ª Delegacia de Polícia, em Três Rios, onde as ocorrências foram registradas. E a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, apreendeu um caminhão clonado durante uma fiscalização na terça-feira. O caso aconteceu na BR-116,
em Teresópolis e o motorista foi detido. Nosso repórter Jonathan Joras tem mais informações. A ação aconteceu por volta das 3 horas da tarde, no quilômetro 73 da BR-116, na altura de Teresópolis. Os policiais abordaram um homem que dirigia um caminhão com suspeita de clonagem. O condutor não soube informar o proprietário registral do veículo e alegou que o caminhão pertencia a um familiar. De acordo com relatos, ele estava com o caminhão há cerca de 3 meses. Em contato com a empresa proprietária registrada na documentação do caminhão, foi informado que o veículo original estava no município de Divinópolis, em Minas Gerais. A empresa ressaltou que recebeu multas atribuídas a um veículo circulando no estado do Rio de Janeiro. O caminhão foi apreendido e o motorista foi detido pela polícia. A ocorrência foi registrada na 110ª Delegacia de Teresópolis. Eu sou Jonathan Joras para a TV Correio da Manhã. Muito obrigada, Jonathan, por suas informações. E ainda falando sobre Teresópolis, lançado pelo governo municipal em janeiro de 2025, o programa Vai de Ônibus alcançou a marca histórica de quase 2 milhões de embarques gratuitos na cidade, desde o início da operação do Domingão Tarifa Zero. O programa municipal Vai de Ônibus foi lançado no dia 1º de janeiro de 2025 e engloba um conjunto de ações que representam a nova política de mobilidade urbana para Teresópolis. O Programa de Democratização do Transporte Coletivo instituiu o Domingão Tarifa Zero, com ônibus gratuito para toda a população aos domingos. Além deles, a gratuidade também abrange os feriados do Dia do Trabalhador, aniversário da cidade e também o Natal. Outro marco do transporte público teresopolitano foi a adoção da tarifa 100% gratuita para a linha Água Quente Rodoviária, implantada em janeiro de 2026. Já foram registrados mais de 55 mil embarques gratuitos nas linhas que conectam bairros da área rural ao centro da cidade. Vale lembrar que a iniciativa Vai de Ônibus também reduziu o valor da tarifa do transporte público na cidade, de R$ 5,30 para R$ 4,90. E olha só, gente, quem pretende participar do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, deste ano, precisa ficar atento ao prazo. As inscrições se encerram nesta sexta-feira, ou seja, amanhã, dia 5 de junho. O procedimento deve ser feito exclusivamente pela página do participante. As provas estão marcadas para os dias 8 e 15 de novembro em todo o país. Os estudantes concluintes do ensino médio da rede pública terão a inscrição realizada automaticamente. Mesmo assim, é necessário acessar o sistema para confirmar a participação e complementar informações como o município de prova, a língua estrangeira escolhida e eventuais pedidos de atendimento especializado. Participantes que obtiveram isenção da taxa também devem efetivar a inscrição dentro do prazo. Já os candidatos não isentos devem pagar a taxa de R$ 85,00 até o dia 10 de junho. O pagamento pode ser feito por boleto, Pix, cartão de crédito ou débito, de acordo com a instituição financeira. O prazo para solicitação de atendimento especializado e tratamento por nome social também termina nesta sexta-feira. Nesta edição, participantes do programa Pé de Meia que concluírem o ensino médio em 2026 e comparecerem aos 2 dias de prova receberão um incentivo extra de R$ 200. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas não sai daí, porque na volta temos o Correio Esportivo. Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã, informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo,
A Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Segurança com inteligência, estratégia e ação. Antes não tinha, agora tem. O governo do estado investe mais de 16 bilhões por ano em câmeras de reconhecimento facial, central de vídeo monitoramento, mais policiais, viaturas e muito mais. É isso, Edu. Flávia, antes entrava e saía governo, os bandidos seguiam armados. Hoje o Rio bate recordes na apreensão. Antes o investimento do Segurança Presente era só na capital. Agora são mais de 50 bases em diversas regiões. Vai daí, Gisélio. O Rio sempre teve vocação para grandes eventos, certo, Tenente? Positivo. Agora também dá show em planejamento. Antes não tinha estratégia. Agora temos até uma agência central de inteligência. Isso dá mais agilidade nas investigações, né, Major? Claro, Flávio. Positivo. Bota positivo nisso. O Rio de Janeiro tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Estamos de volta. E como prometido, vamos agora ao Correio Esportivo com as principais notícias do mundo do esporte com Hugo Petersen e Jonathan Joras. Olá, e começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, um momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. E hoje vamos falar sobre futebol, basquete e tênis. E começamos a nossa edição em ritmo de Copa do Mundo, porque estamos cada vez mais perto do início do torneio. Mas antes dele, a seleção brasileira ainda tem um amistoso contra a seleção do Egito neste sábado, dia 6 de junho, em Cleveland, nos Estados Unidos. E parece que esse jogo vai ser determinante para o início da Copa do Mundo, porque nos primeiros treinos em terras estadunidenses, o italiano Carlo Ancelotti trocou a formação do time e está testando um 4-3-3. Jonathan, a gente tem que falar aqui que o último amistoso que nós tivemos, justamente contra o Panamá, parece ter sido muito importante para essa pulguinha atrás da orelha do Ancelotti, que parecia que antes só ia tentar esse 4-2-4, não tinha tentado novas formações, mas agora contra o Panamá o time teve uma sustentação defensiva muito maior e conseguiu ter um controle do jogo, então parece que a gente pode ter mudança vindo por aí. O que eu sentia falta na seleção brasileira era, de fato, a falta de controle do jogo, né? E o 4-3-3 dá uma consistência defensiva maior, claro, e eu acho que as escolhas do time titular estão muito claras. Eu acho que o Luiz Henrique, que começou como titular, tem tudo, de fato, para ser o titular na Copa do Mundo. E um cara que eu acho que vai disputar a vaga ali, próximo ali do Matheus Cunha, na verdade do Bruno Guimarães, né? Que o Matheus Cunha pode jogar de 10, mas pode jogar de 9, né? É o Danilo do Botafogo, que entrou jogando demais, né? Ele já tá jogando bem há bastante tempo, né? E agora na seleção brasileira mostrando que, na minha opinião, ele tem que ser o titular. Exatamente, Jonathan. E a gente pode perceber também, como a gente estava até conversando um pouquinho antes de gravar aqui o quadro, que anteriormente, nas últimas Copas, o Brasil era muito dependente de um jogador, que era o Neymar, e também do esquema, né? Ficava muito fixo em uma ideia só de jogo. E parece que, pelo menos com esse teste, o Ancelotti está deixando possibilidades, não é mesmo? Exatamente. E assim, falando, né, aproveitando para falar de Neymar, o Neymar está machucado, claro, mas eu não fui a favor da convocação do Neymar. Mas, tendo isso exposto, né, com o Neymar convocado, eu acho que de fato o Neymar pode ser um coadjuvante, né, não ser a figura central ali do time e ter o diferente, que era o que essa seleção precisava, né? Que o Vinícius Júnior conseguiu demonstrar, inclusive, no jogo contra o Panamá. E a nossa esperança, né, para o Hexa, é que um cara como o Vinícius Júnior mostre o futebol que ele tem na seleção brasileira. Exatamente. E um ponto que a gente até conversando, você já trouxe mais de uma vez, é justamente a questão das possibilidades no banco de reserva, não é mesmo, Jonathan? Que anteriormente, em outras Copas, a gente tinha um time titular muito consistente, porém os reservas deixavam a desejar, não é mesmo? Exatamente. A gente na Copa de 2018 a gente contava com o Tyson no banco. Com todo respeito ao Tyson, que foi um bom jogador, mas que não era nível de seleção brasileira. Hoje a gente tem um Danilo, hoje a gente tem um Neymar no banco, né? E um Endrick, um Igor Thiago, são jogadores que estão entrando e fazendo a diferença no jogo, né? Então, eu acho que essa seleção, né, claro, tendo o Carlo Ancelotti como um grande líder ali, né,
não técnico, né, da comissão técnica no caso, eu acho que a seleção tem tudo para, pelo menos, passar ali daquelas quartas de final, que é algo que o Brasil não consegue passar desde a Copa de 2014. É verdade, Jonathan. Inclusive, você citou um nome muito importante, que é justamente o Igor Thiago, que ele ocupa a posição que é a grande dúvida desse ciclo de Copa do Mundo. Desde a Copa de 2022, que o Richarlison foi muito bem na Copa de 2022, a gente não teve nenhum camisa 9 que representou. E nas 2 vezes que ele entrou na seleção, jogando na seleção, ele fez gol. E jogou muito bem nesse jogo contra o Panamá. Gol, né? Exatamente. E ele é uma das mudanças que o Carlo Ancelotti justamente treinou e testou justamente lá já nos Estados Unidos nessa preparação. Ele tentou algumas mudanças também, algumas que já eram esperadas, outras nem tanto. De acordo com informações de outros repórteres, de outras emissoras, ele está testando um time com o Alisson no gol, Wesley na lateral direita, aí a gente tem Marquinhos e Gabriel Magalhães, que na minha visão é a melhor zaga do mundo, de longe. É muito bom ver 2 jogadores de tamanha qualidade na nossa seleção. Na lateral esquerda, ele trocou o Alexandre pelo Douglas Santos, que inclusive para mim jogou melhor mesmo no jogo contra o Panamá. E o meio-campo, a gente já tem alteração, justamente tem mais um homem de meio-campo. Ele mantém aquela base, Bruno Guimarães e Casemiro. Inclusive, na minha visão, nesse exato momento, o Danilo faz mais por merecido que o próprio Bruno Guimarães. Apesar do Bruno Guimarães ser um jogador melhor, o Danilo está numa fase melhor. E isso que tem que contar. Copa do Mundo é momento, não é nome. E aí a gente tem a alteração justamente que é o Lucas Paquetá entrando ali na posição do Matheus Cunha. Entrou muito bem. Eu contestei, inclusive, a convocação do Paquetá, a gente já falou aqui mais de uma vez, mas eu gosto quando é assim, quando a gente contesta e o jogador cala nossa boca, que ele joga bem e faz por merecer. Isso é bom, né? Exatamente. Isso é bom. É aquele negócio, o Carlo Ancelotti tem muito mais informação, sabe muito mais de futebol que a gente. Então que ele tenha feito as melhores escolhas. E lá no ataque, ele botou Vinícius Júnior, o grande nome dessa seleção, o Igor Thiago, que é justamente esse camisa 9, e ele sacou também o próprio Luiz Henrique que você comentou, que é claro, é um grande jogador, mas o Rafinha, querendo ou não, aí vem a questão do nome também. Sim. Ele não tem jogado tão bem pela seleção brasileira, mas a gente tem que levar um outro ponto em consideração, né, Jonathan? O Rafinha joga muito bem no Barcelona, justamente no esquema que tem um camisa 9. Então, tem que pelo menos fazer justamente esse teste. Ver como que esse jogador que no ano passado e no ano anterior é provavelmente o top 3 melhores do mundo, como que ele vai se sair nesse esquema que ele joga tão bem lá fora. Então fica aqui a nossa expectativa para esse próximo jogo da seleção, que pode ser determinante justamente para essa estreia na Copa do Mundo contra o Marrocos. É o jogo mais difícil que o Brasil vai ter, então todos os testes são necessários e, é claro, os melhores jogadores têm que estar na melhor condição para que a gente consiga sair vitorioso. Exatamente. E tem uma outra coisa, né? Eu acho que, você falou da questão do Paquetá de momento, eu acho que o momento é o Igor Thiago. O Endrick é um jogador melhor que o Igor Thiago, tecnicamente, na minha opinião, mas o momento é do Igor Thiago, tá fazendo uma grande temporada. O Endrick também faz uma boa temporada no Lyon, mas o momento é o Igor Thiago, o momento é o Paquetá. Eu acho que, como você falou, como a gente tem falado, Copa do Mundo é momento, o melhor jogador de momento tem que estar jogando. Exatamente. E a gente fica aqui na expectativa, porque todos esses jogadores que foram testados, tenho certeza que eles estão com aquela pulguinha atrás da orelha do... Com certeza. Eu tenho que jogar bem, porque ainda tem Ryan no banco, possivelmente vai ter Luiz Henrique, o Endrick, como você disse, tem o Ryan, que são todos jogadores extremamente capacitados e que tem tudo para, se alguém demole, roubar aquela vaguinha na Copa do Mundo, e todos têm a capacidade de ser protagonistas nesse time do Brasil. E ainda falando de futebol, na nossa última edição nós comentamos sobre o desempenho dos cariocas no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Porém, esse assunto merece mais tempo para ser comentado. Bom, é importante lembrar para vocês, vou falar aqui como está a tabela em relação aos cariocas, né? De cima para baixo, está o Flamengo na segunda colocação com 34 pontos, por meio de 10 vitórias, 4 empates e apenas 3 derrotas. Fluminense em terceiro com 31 pontos, 9 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. O Botafogo está em 12º, com 6 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. E o Vasco em 17º, com 20 pontos, por meio de 5 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. Jonathan, a gente tem que falar um pouquinho mais sobre esse tópico, um tópico determinante. E, na minha visão, foi bem interessante que a CBF conseguiu fazer dessas datas justamente para a gente ter meio Brasileirão antes, meio Brasileirão depois da Copa do Mundo. E, como eu já comentei com o Toledo, para mim, o grande carioca desse Campeonato Brasileiro, pelo menos nesse primeiro turno, foi o Fluminense. Não é o que está na frente, o Flamengo ainda está 3 pontinhos ali na frente e com um jogo a menos.
porém a gente tem que destacar, o Fluminense está conseguindo superar as expectativas. O Flamengo já tem um time para ficar em primeiro, inclusive. Eu acho que, inclusive, é até uma decepção. Não chega a ser decepção, porque é só uma pequena diferença. Sim. Mas ainda assim, o Fluminense está sendo um time que está conseguindo performar melhor, levando em consideração o próprio time. Eu acho que o grande problema do Fluminense é fora do Brasileirão. Dentro do Brasileirão, o Fluminense tem um excelente desempenho. Está na terceira colocação, brigando com os melhores times do Brasil, que é o Palmeiras, e o Flamengo, que tem não só os melhores, né, tem os maiores investimentos, né, que é a grande dificuldade dos outros times em relação ao Palmeiras e Flamengo. E você falou do Fluminense, acho que para mim a grande decepção é o Vasco. Eu esperava que o Vasco estivesse pelo menos ali próximo ao G8, né? O Renato Gaúcho que começou fazendo um bom trabalho e o Vasco que fez contratações que poderiam brigar ali próximo ao G8, talvez uma pré-Libertadores. Mas eu acho que, eu não sei o que pode ter acontecido, mas a grande decepção para mim é o Vasco nesse ponto. E o Botafogo eu acho que já era esperado, né? Exatamente, eu diria inclusive que na minha visão, nesse exato momento, eu esperaria que a gente tivesse com uma posição trocada ali. O Botafogo tivesse na situação do Vasco e o Vasco um pouquinho à frente. Não muita diferença, porque, na minha visão, o Botafogo ainda tem... Os grandes jogadores do Botafogo ainda são mais qualificados do que os grandes... Danilo, né? Exatamente, que os grandes jogadores do Vasco. Então, a situação fica ali um pouco invertida, principalmente levando em consideração tudo que acontece fora dos campos do Botafogo. Já o Vasco, como você disse, começou muito bem. O Vasco vai muito bem, inclusive, contra os times fortes, mas está sendo aquele time Robin Hood, né, Jonathan? Joga muito bem contra os fortes e dá mole contra os fracos. E isso está custando muito. Foram diversas partidas que foram ou perdidas ou que acabaram terminando em empate por conta de vacilo da defesa, vacilo no ataque. Então, assim, o time do Vasco, eu diria que ele não joga um futebol para 17º colocado. Porém, ele erra para estar até abaixo disso. E só pra gente finalizar aqui falando do Flamengo, né, que já que a gente não comentou ainda, eu acho que a grande questão do Flamengo é sempre a expectativa, né? O Flamengo é o time com o maior investimento, é o melhor time, né, tecnicamente, e eu acho que a expectativa do torcedor, com razão, ela é frustrada pelo desempenho do time. Teve a demissão do Felipe Luiz, que foi algo inesperado, em meio a uma goleada contra o Madureira, mas aquela coisa, né? O time campeão, quando vem para a próxima temporada, não vem com o mesmo desempenho. E eu acho que o grande problema do Flamengo dessa temporada é isso. O Flamengo agora está começando a se encaixar com o Leonardo Jardim, que está fazendo um bom trabalho. Enfim, eu acho que o Palmeiras está bem acima, né? E eu acho que o Palmeiras vai acabar sendo campeão de qualquer jeito, né? Eu também acho que o Palmeiras está se encaminhando nesse título, principalmente porque a gente sabe que nesses últimos anos Flamengo e Palmeiras disputam os títulos e quem dá menos mole acaba sendo campeão. E está sendo justamente o Palmeiras nessa temporada. E eu daria um destaque também que o time do Flamengo é muito bom, é muito dominante, mas é muito ineficiente. O time do Flamengo cria muita oportunidade e não converte. O Pedro está jogando muito bem, mas o ataque do Flamengo, no geral, sem contar com o próprio Pedro, não consegue fazer esse grande ano e vem muito por conta da lesão do Arrascaeta e do mau desempenho do Arrascaeta enquanto ele ainda estava em campo. Então eu diria que o Flamengo vai muito bem, porém ainda sofre com essa situação, que custou algumas vitórias. Inclusive a gente pode relembrar o clássico contra o próprio Vasco, que o Flamengo por 70 minutos basicamente amassou o time do Vasco, estava ganhando de muito, no sentido de jogando muito melhor, porém, na hora do vamos ver de verdade, o Vasco conseguiu empatar o jogo, custando ali 2 pontos que aproximariam do Palmeiras. É verdade. E agora, indo para as quadras, está sendo disputada a final da NBA da temporada de 2025-2026 entre New York Knicks e San Antonio Spurs. O primeiro jogo das finais terminou com vitória do time de Nova York na casa do adversário. O grande destaque do jogo foi Jalen Brunson, que se machucou 2 vezes, continuou em quadra e ainda anotou 30 pontos. Jonathan, a gente tem que destacar aqui, é claro, o mundo do basquete ele ainda não é tão entremeado na nossa cultura brasileira, porém é relevante mundialmente. E a gente precisa comentar aqui que, mesmo você não conhecendo basquete, mesmo a pessoa que nunca teve contato, um jogador se machucar 2 vezes, voltar para a quadra e ainda assim ter um ótimo desempenho, mostra que assim, ele sem a menor dúvida foi o grande destaque desse primeiro jogo. É verdade, o Jalen Brunson, desde que ele chegou no New York Knicks, ele tem tido um excelente desempenho. Essa coisa dele ter se machucado chamou muita atenção, né? Porque ele tem a primeira lesão numa disputa com um pivô e era sempre quando o Victor Wembanyama não estava em quadra, que é o grande jogador do San Antonio Spurs, né? E o Jalen Brunson conseguia infiltrar sempre, e era sempre nessas infiltrações que ele
sofria as faltas, no caso, sofreu a primeira lesão do pivô, e mesmo assim se manteve em quadra, conseguiu marcar 30 pontos contra o grande favorito, que é o San Antonio Spurs, pelo desempenho contra o atual campeão, que é o Oklahoma City. Então eu acho que o Wembanyama não teve um desempenho que a gente esperava, e além do Jalen Brunson, teve também Karl Anthony Towns, que é o pivô do New York Knicks, que também teve um grande desempenho nesse jogo. O Wembanyama tentava umas bolas de 3, não conseguia acertar, ele não foi tão efetivo quanto ele foi no jogo na final da conferência contra o Oklahoma. E agora, mudando de quadra e indo para o saibro, chegou ao fim a melhor campanha de João Fonseca em um Grand Slam. Nesta terça-feira, o tenista carioca de 19 anos, número 30 do mundo, voltou à quadra para disputar as quartas de final de Roland Garros. E não faltou luta, porém o brasileiro acabou sendo superado pelo tcheco Jakub Mensik por 3-0. Jonathan, a gente tem que destacar aqui, apesar da derrota, um brilho absurdo do João Fonseca nessa competição, o melhor desempenho dele, como eu já disse, e aquele negócio. Ele pode ter perdido, pode ter tido qualquer coisa, mas a vitória dele contra o Djokovic, para mim, é o grande momento dele nessa competição, justamente em Roland Garros, e por muito provavelmente pode ter sido o grande momento dele na carreira até o momento. Eu acho que essa vitória contra o Djokovic foi talvez uma virada de chave, né, para a carreira dele. Ele não é mais promessa, né? Ele já é uma realidade. É até bonito de ver. O João Fonseca está jogando demais e infelizmente foi eliminado, mas acho que faz parte também, né? Acontece o processo ali de desenvolvimento do atleta e vamos ver quais vão ser os próximos passos do João Fonseca. A gente pode relembrar que, a gente pode na realidade adiantar que agora vai começar a temporada da grama lá no circuito mundial de tênis, que aí é uma situação um pouco diferente. Uma quadra diferente, uma quadra completamente diferente, mas a gente fica aqui na torcida para o João e eu tenho certeza que se continuar esse desenvolvimento e se continuar tendo essa evolução que a gente vê de torneio para torneio, João Fonseca tem um futuro mais do que brilhante. Com certeza. Então a gente vai ficar sempre na torcida, né? Ele é o grande representante do Brasil no esporte e eu acho que ele tem tudo para ter um futuro muito brilhante. Ele já está tendo, né? Um presente muito brilhante. Exatamente. Mas, Jonathan, com essas informações, nós encerramos a nossa edição do Correio Esportivo. Até a próxima. Até. Muito obrigada, Hugo e Jonathan, pelos principais destaques do mundo do esporte. Olha só, gente, nós vamos agora para o último e rápido intervalo, mas não sai daí, porque na volta temos a previsão do tempo. Antes, aqui no Rio, não tinha o devido cuidado com o meio ambiente. Agora tem. O governo do estado está despoluindo a Baía de Guanabara. E com obras de saneamento e ecobarreiras, devolveu as praias do Flamengo e Glória limpas e próprias para o banho. É isso, Edu? E tem mais. Antes o Rio não tinha combate ao desmatamento e nenhum programa de reflorestamento. Agora, o governo do estado fez a recuperação do ecossistema florestal e marinho. Gisélia, com você. Você lembra o que acontecia aqui quando chovia? Aqui, ó, alagava tudo. Agora, o governo do estado investiu mais de 800 milhões no Limpa Rio e limpou 3.000 quilômetros de rios, córregos e canais em todo o estado, evitando assim o impacto das chuvas. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00,
A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta e, como prometido, vamos agora para a previsão do tempo. Gente, estamos num feriado prolongado. Amanhã continua, né, mais um dia de descanso para as pessoas. E agora a gente quer saber se essa tendência de chuva que temos previsão para hoje continua para amanhã. E por isso já estou aqui ao vivo com a Evelyn Carvalhais, que vai contar para a gente sobre. Boa tarde, Evelyn, tudo bem? E aí, qual é a previsão para o sextou aqui nas cidades da nossa região de cobertura? A gente tem uma boa notícia para esse sextou, que é que não temos previsão de chuva para nenhuma cidade da nossa região de cobertura. Começando por Nova Friburgo, a sexta-feira na cidade vai ser de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, o céu ainda estará com muitas nuvens e os termômetros vão variar entre mínima de 10 e máxima de 17 graus. Em Teresópolis, o dia será de sol com períodos de céu nublado. À noite ainda haverá muitas nuvens e as temperaturas vão variar entre mínima de 11 e máxima de 17 graus. Aqui em Petrópolis, a previsão para o sextou não vai ser muito diferente não, viu? O dia na cidade imperial vai ser de sol com muitas nuvens. À noite, o céu ainda estará com muita nebulosidade e os termômetros vão variar entre mínima de 11 e máxima de 17 graus. E agora mudando de região, mas seguindo nessa tendência climática, em Paraíba do Sul, a sexta-feira será de sol com períodos de céu nublado. As temperaturas vão variar entre mínima de 13 e máxima de 22 graus. E para finalizar a nossa previsão do tempo para essa sexta-feira, em 3 dias haverá sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Nesse caso, os termômetros vão variar entre mínima de 13 e máxima de 21 graus. Então o friozinho continua, mas sem chuva, né, Mariana? Pois é. Friozinho não, muito frio. A gente pode reparar que as temperaturas mínimas em Nova Friburgo, por exemplo, 10 graus. Nas outras cidades da região serrana, apenas 11 graus de temperatura mínima. E centro-sul do estado, Paraíba do Sul e Três Rios, temperatura mínima 13 graus. Então realmente vai estar muito frio amanhã, apesar de não chover. Então vai ser um dia típico de outono, de transição para o inverno. No mais, Evelyn, muito obrigada por suas informações. E essa foi a nossa previsão para o sextou. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e também nas nossas redes sociais, o Facebook TV Correio da Manhã, os nossos Instagrams, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. E olha, a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. E vocês podem nos enviar essas denúncias através do nosso e-mail em tvccorreiodamanhã@gmail.com
ou também para o nosso WhatsApp no DDD 24 99248 3167. O Correio Petropolitano na TV primeira edição fica por aqui, mas amanhã a gente tá de volta. Eu espero por vocês a partir de 1h da tarde. Temos um encontro marcado. Até lá!